Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Olha, se você tem pressão alta, conhece alguém com pressão alta, você na certa já deve ter ouvido algumas daquelas dicas mágicas, né? Ah, toma chá de alho, beba suco de beterraba, suplementa magnésio. Mas ó, se você está aqui buscando alguma dessas dicas, algum alimento extraordinário, milagroso que vai fazer sua pressão baixar, sinto muito, aqui não é o seu lugar, tá? Agora, se você quiser saber de estratégias estruturadas, validadas cientificamente para o controle da pressão, aí você pode dar like no vídeo e bora seguir para o conteúdo. O primeiro dos pontos, eu até já pincelei lá na introdução do vídeo, é a alimentação, tá? Não existe, como eu falei, um alimento único que vai fazer a pressão baixar. O que existe é o que a gente chama de padrão alimentar, ou seja, um conjunto de alimentos, uma combinação de alimentos que vai ajudar na queda da pressão em até, tá, na média, 10 pontos da pressão sistólica, ou seja, da máxima. Exemplo, uma pessoa que tem na média uma pressão sistólica de 15, né, de 150, na verdade, ela vai baixar ali em torno para 14, ou seja, 140 milímetros de mercúrio. Esse número não é exato, isso é baseado em estudos grandes, é uma média. E qual é que é essa dieta, gente? Qual que é esse padrão alimentar? É uma dieta baseada em legumes, frutas, vegetais, tá? São coisas que têm bastante fibra, que tem uma proporção maior de potássio em relação ao sódio e baixa em consumo, em concentração de gorduras, principalmente óleos e gorduras saturadas. E aí eu vou fazer o link para o próximo ponto, que é o consumo de sal, tá? Esse é o segundo ponto. Sal e potássio. A nossa necessidade diária de consumo de sódio é em torno de 2 gramas por dia, o que equivale a mais ou menos 4 gramas de cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, tá? A nossa dieta ocidental, né, aqui Brasil, Estados Unidos, Europa, na média, é mais ou menos o dobro disso, ou seja, a gente consome até 10 gramas de sal por dia. Eu não estou falando só daquele sal que a gente acrescenta na comida. A gente tem que prestar atenção no sal chamado oculto dos alimentos, que a gente não se dá conta. Mesmo alimentos doces, adocicados, eles têm sódio em grande quantidade. Exemplo, alimentos enlatados, aqueles extratos de tomate, milho, alimentos embutidos também, e aí a gente já sente o gosto, né? Salsicha, salame, linguiça, enfim, e também alimentos hiperindustrializados, ultraprocessados, batatinhas, chips, biscoito, tudo isso já tem sal na composição. E a nossa necessidade de sal, como eu disse, ela é muito pequena. O sal como alimento, tá, pra gente, que a gente acrescenta nos alimentos, ele é muito recente na nossa história, em torno de mais ou menos 5.000 anos que ele passou a ser usado, e nem como uma forma de condimento, de realçar sabor, mas sim como uma forma de conservar os alimentos. E daí percebeu-se que sim, dava um gosto bom. Então, até 5.000 anos, a gente não acrescentava sal à comida e a gente se virava muito bem com o sal já contido, com o sódio já contido nos alimentos. E aí esse consumo prolongado, o consumo crônico de sal ao longo dos anos gerou algumas adaptações no nosso corpo que sim faz com que a pressão aumenta. Uma diminuição de consumo de sal, tá, já vai ajudar bastante, principalmente naquelas pessoas que já têm hipertensão e que têm um consumo alto de sal. E eu não estou falando aqui, gente, de comer comida sem sal, perceba a diferença, comida com pouco sal, tá? Ou seja, temperar com outras coisas, usar condimentos, usar pimentinha, enfim, essa é uma coisa que eu até oriento os pacientes no consultório. Usa ervas, usa outras coisas para realçar o sabor que não necessariamente o sal, porque naturalmente os alimentos vão ter sal. E quando a gente aumenta o consumo de legumes, frutas e vegetais, a gente aumenta também o consumo de potássio. O potássio ajuda no controle da pressão. Já viu-se também em estudos que uma dieta pobre em potássio está relacionada com a pressão mais alta. E quando eu falo de potássio, não é só banana não, tá, gente? As frutas no geral, os legumes, têm bastante potássio. Laranja, tomate, as folhas, por exemplo, como o espinafre, leguminosas como o feijão, tem uma quantidade boa de potássio. E quando essa dieta está associada com baixo consumo de sódio, isso ajuda demais no controle da pressão. Terceiro, perda de peso. Isso mesmo, tá? Perder peso ajuda bastante no controle da pressão. E a obesidade, que sim é uma doença, e a hipertensão, elas têm um certo círculo vicioso. A pessoa estar com a pressão mais alta acaba atrapalhando na obesidade, porque muitas vezes vai impedir ou vai dificultar fazer exercício físico, a pessoa vai ficar com medo muitas vezes, e a própria obesidade acaba agravando a hipertensão. Aumenta a gravidade da hipertensão também, então elas vão se retroalimentando de maneira negativa.
Perder peso, ainda que não seja uma grande quantidade, perdas em torno de 5% do peso corporal, até menos que isso, já trazem benefício na redução da pressão. E aqui existe uma certa linearidade, assim, uma certa curva de dose e resposta, ou seja, quanto maior a perda de peso, maior a redução da pressão. Quarto ponto que pode ajudar você a controlar a sua pressão, e aqui eu sinto, tá, que eu vou desagradar muita gente, diminuir consumo de álcool. Isso mesmo, gente, álcool atrapalha a pressão. Jean, mas eu tomo álcool e minha pressão fica um pouquinho mais baixa. E aqui vai uma armadilha. O consumo de álcool, ele produz no corpo uma resposta que a gente chama de bifásica, ou seja, ela tem duas fases. No período agudo, logo depois, algumas poucas horas da ingestão da cerveja ou do vinho, o que quer que seja, a pressão tende a cair um pouquinho por conta da vasodilatação, ou seja, os vasos eles se dilatam. Então, imagine que os nossos vasos sanguíneos são como se fossem mangueiras flexíveis, tá? Que eles vão dilatar e vão se contrair conforme o estímulo. O álcool, como eu disse, no curto prazo, logo após a ingesta, ele faz uma vasodilatação, ou seja, faz caber mais sangue ali, diminuindo a pressão lá dentro. Só que no longo prazo, ele acaba gerando um pouco mais de rigidez e aí esse espaço aqui fica diminuído, fazendo aumentar a pressão, dentre outros mecanismos que a gente não entende muito, provavelmente retenção hídrica também, a pessoa fica mais inchada, você já deve ter percebido isso, né? Então o consumo de álcool ele deve ser pequeno, moderado, principalmente para as mulheres, para os mais idosos e para homens de peso um pouco mais baixo, mas mesmo homens que tenham uma composição física maior, que sejam mais pesados, o consumo também ele deve ser moderado. E o último ponto, talvez o mais importante deles, tá? Seja o exercício físico barra atividade física. Tem um pouco de diferença, tá? Atividade física é todo movimento que a gente faz, limpar a casa, sei lá, limpar um jardim. E exercício físico, ele é a atividade física que ela é programada, ela tem um tempo definido, ela tem uma intensidade definida e ela tem uma frequência também definida. Diminuir o comportamento sedentário, ou seja, aquele tempo que a gente fica sentado no sofá vendo Netflix ou trabalhando no computador, diminuir esse tempo, levantar em períodos, em intervalos regulares, sei lá, a cada meia hora, 20 minutos, sair do computador, sair da sua cadeira, tomar uma água, se alongar, isso já ajuda. Mas quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente sistematiza, coloca um período dedicado para fazer exercício físico, isso melhora demais o controle da pressão. Jean, qual exercício físico? Qualquer exercício, tá? Seja exercício aeróbio, caminhada, corrida, natação, bicicleta ou exercício resistido, musculação, crossfit, que vai ter talvez ali um misto dos dois, tá? Num cenário ideal seria a combinação dessas duas modalidades, exercício aeróbico e exercício resistido. Então esse seria o melhor cenário, em torno de 3 sessões de exercício aeróbio na semana, tá? de intensidade moderada, junto com mais 2 sessões de atividade de exercício resistido, musculação, levantar peso, enfim. Exercício moderado, algumas pessoas perguntam, é aquele exercício que você vai se sentir ofegante, mas não a ponto de nem conseguir falar seu nome, tá? Mas também não pode ser tão fraco, tão leve, a ponto de você conseguir, por exemplo, cantar uma música. Então ele precisa gerar uma ofegância e um certo desconforto. Para muitas pessoas, uma caminhada um pouco mais intensa já se configura um exercício moderado. Então, não escute essas coisas que as pessoas dizem por aí, caminhada não serve como exercício. Pelo contrário, é um excelente exercício, principalmente para quem não está habituado a fazer, para quem é sedentário e quer diminuir esse comportamento sedentário. Então essas foram as 5 medidas não farmacológicas, ou seja, não medicamentosas para controle da pressão. Se você ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aqui abaixo do vídeo ou me siga lá no Instagram, mande caixinha de pergunta que eu estou sempre lá todos os dias. Abraço!